Oi, meu filhos, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma videoaula de biologia, onde vai se tratar ser uma revisão de conteúdos visto por vocês no primeiro e segundo módulo. Vocês já devem estar cientes que vai haver uma avaliação diagnóstica, certo? Conversando com os professores, a gente viu que há necessidade de haver uma revisão dos conteúdos que foram vistos por vocês no primeiro módulo e que estão sendo vistos por vocês nesse segundo módulo, certo? Vê só, como é que vai ser essa avaliação diagnóstica? Essa avaliação diagnóstica vai se dar de duas formas. Uma vai ser uma avaliação por meio do Google Forms, um questionário do Google Forms, certo? E a outra vai ser, digamos que uma avaliação diferenciada, onde a forma de avaliar vai ser escolhida por cada professor, certo? Com relação à biologia, eu ainda não escolhi como vai ser essa avaliação diagnóstica diferenciada. Mas aí eu tô vendo e estudando as possibilidades dos diversos tipos de avaliação que existem, certo? Quando eu escolher, eu informo para vocês por meio do Classroom ou no WhatsApp, para vocês ficarem cientes como é que vai se dar essa avaliação diagnóstica diferenciada. Quanto aos conteúdos de biologia que eu escolhi por vocês a serem revisados, foram o seguinte: no primeiro módulo a gente estudou tudo sobre a genética, certo? Como foi o início do seu estudo, quais foram as leis importantes da genética, seu desenvolvimento até hoje. Então, esse conteúdo vai ser revisado um pouquinho mais a fundo, porque faz algum tempo que vocês já viram, certo? Já referente ao segundo módulo, a gente começou a trabalhar ecologia. Aí, eu vou colocar para vocês os pontos mais importantes que essa área da biologia estuda, certo? Mas não vai ser hoje, vai ser no próximo videoaula. Para falar de genética, é preciso a gente falar um pouquinho do que se estuda a biotecnologia moderna. A biotecnologia moderna, ela trabalha o conceito da célula aliado à engenharia genética. Vê só. A biotecnologia moderna ela vai corresponder às diversas áreas, entre elas a área da saúde, a agricultura e na produção industrial por meio da tecnologia experimental. Além disso, dentro das áreas da biotecnologia, vai haver a microbiologia, a biologia molecular, tendo um maior destaque na produção das pesquisas que vêm sendo utilizadas ainda a biologia celular, a molecular, a química orgânica, a analítica, a bioquímica como fundamentos da engenharia bioquímica e de bioprocessos. Por que eu disse de química orgânica e química analítica? Vê só, biologia e química são disciplinas que podem ser explicadas em conjuntos, certo? Já que algumas áreas da biologia a gente também estuda na química. Um exemplo disso é o que a gente está estudando no segundo módulo, que foi a ecologia, certo? Onde eu comecei a apresentar a vocês toda a parte biológica da ecologia, como também eu comecei a apresentar toda a parte química que estuda a ecologia, certo? Então vamos lá. Como foi o nascimento da genética? O nascimento da genética se deu pelos trabalhos de Mendel. Vê, nós seres humanos sempre buscamos entender como ocorreu a transmissão das características hereditárias para outros seres humanos, certo? Para a nossa geração, para a geração de filhos. Na antiguidade, as primeiras impressões sobre hereditariedade se davam pela constatação de que os filhos tinham que apresentar características comportamentais e físicas semelhantes à de seus pais, à de seus genitores, certo? Porém, o mecanismo que estava por trás dessa afirmação permaneceu desconhecido por vários séculos, mas foi apenas no início do século XX, com a publicação dos estudos sobre
hereditariedade pelo biólogo Gregor Mendel, certo? Gregor Mendel, ou Mendel, popularmente chamado na comunidade científica, ele é considerado o pai da genética. Então, foi a partir dos trabalhos publicados por ele que começamos a obter respostas de como as características de cada ser vivo era transmitido aos seus descendentes. Então, foi através de seu trabalho e experiências com cruzamentos de plantas que ficou conhecido como herança mendeliana ou mendelianismo. Então, Mendel, ele não só estabelece a base principal da genética clássica, certo? Ele se torna aí o pai da genética, com a elucidação de conceitos, terminologias e leis importantes para a área da genética. Então, os estudos de Mendel, ele possuem um peso bastante significativo, certo? E muito importante para os estudos científicos que foram feitos antigamente e para os estudos científicos que são feitos hoje. Principalmente porque a relação com a descoberta dos genes, da estrutura do DNA e de todo o âmbito da engenharia genética que conhecemos hoje. Então, sendo assim, o mendelianismo é um conjunto de princípios relacionados à transmissão hereditária das características de um organismo para seus filhos. Para realizar seus trabalhos, Mendel escolheu fazer experimentos. E uma das plantas que ele escolheu para fazer seus experimentos foi as ervilhas, certo? Ele analisou 7 características. Foram elas: o tamanho da planta, a textura da planta, a cor da semente, a forma da vagem, a cor da vagem, a cor da flor e a posição da flor. A ervilha de jardim, que é Pisium sativum, que é seu nome científico, foi um material experimental e o motivo do sucesso desse experimento de Mendel, certo? Porque, uma vez que as pétalas dessa flor, da sua planta, eles se fecham firmemente, certo? Então, eles impedem aí que os grãos de pólen entram e saiam com bastante facilidade. Então, força que a flor, que a planta tenha um sistema de autofertilização. E como resultado disso, as linhagens individuais da ervilha são produzidas apresentando pouca ou nenhuma semelhança de variação genética. De uma geração, que é a geração parental, para a geração seguinte, a geração de filhos, certo? Cada característica que foi estudada por Mendel parecia ser controlada por um fator hereditário existente em 2 formas, uma dominante e uma recessiva. O fator dominante era aquela característica visível que era visto a olho nu na geração de filhos, certo? Mas isso não quer dizer que o fator recessivo não existia. Ele estava presente, só não era visível, certo? A olho nu. Então, esses fatores agora são denominados de genes. E esse termo foi melhorado, se eu não me engano, no ano de 1909. As formas dominante e recessiva, elas são denominadas de alelos, que é uma palavra que vai ser derivado do grego, que significa um do outro. Então, os alelos são formas alternativas de um gene. O método experimental, ele consiste em realizar cruzamento entre linhagens puras da ervilha. Essa linhagem pura para Mendel era aquela cujos indivíduos, após gerações, ainda apresentavam as mesmas características da geração
parental, certo? Então, atualmente, as linhagens puras, elas são chamadas de linhagens homozigotas, certo? Ou seja, linhagens que possuem pares de genes alelos idênticos, que podem ser representados, por exemplo, por duas letras, como VV grande, que significa ser homozigoto dominante, ou VV pequeno, que significa ser homozigoto recessivo, certo? Dentro desse contexto, ainda podemos encaixar a definição de fenotipo e genotipo. Podemos definir genotipo como sendo a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de genes que o indivíduo possui. Já o fenotipo vai ser a expressão do genotipo, só que com mais interação do ambiente em si, certo? Em seu experimento, Mendel ele promoveu a fecundação cruzada entre duas linhagens puras de ervilha, que foram as ervilhas verdes puras e as ervilhas amarelas puras, certo? Então, ele denominou de geração parental, representada pela letra P. Os descendentes resultantes desse cruzamento de geração parental foram denominados de gerações de filho primárias ou híbridos, representados por F1. E os descendentes gerados pela autofecundação da geração F1 foram chamados de geração de filhos secundárias, agora representado por F2, certo? Aí, como resultado dessa autofecundação, Mendel obteve, se eu não me engano, 3 sementes amarelas e uma semente verde, ou seja, teve uma proporção de 3:1. Então, Mendel concluiu que a cor verde não apareceu na geração F1, mas reapareceu na geração F2. Então, as sementes verdes tinham um fator genético recessivo, enquanto as sementes amarelas tinham um fator genético dominante. Então, por esse motivo, Mendel denominou as sementes amarelas, de dominante e as sementes verdes de recessivas. Aí, diante desse resultado dos seus experimentos, Mendel concluiu que cada ser vivo ele é único e possui um par de genes para cada característica. As características hereditárias, elas são herdadas metade do pai e metade da mãe. Então, os genes são transmitidos através dos genes. Os descendentes herdarão apenas um gene de cada característica de seus pais. Ou seja, para uma determinada característica, haverá apenas um gene do pai, tanto para a mãe quanto para o pai. Então, todas essas conclusões foram postuladas e ficou conhecida como a primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação de fatores, ou a teoria cromossômica da herança, ou apenas monohibridismo, certo? Cada caractere é determinado, por um par de fatores separados na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, o que é, portanto, puro. Então, além de Mendel estudar isoladamente cada característica da ervilha, ele também estudou a herança combinada de mais de uma característica, certo? Em um de seus experimentos, ele usou plantas que se diferem, simultaneamente, quanto à cor da semente amarela ou verde, e quanto também a sua forma de ser lisa ou rugosa. Ele cruzou, então, as plantas puras, de linhagem puras, de sementes amarelas e lisas, com plantas de sementes verdes e rugosas, obtendo aí a geração F1, assim denominado, certo? Então, uma prole produtora de sementes amarelas e lisas. Já a geração F2, previamente da autofecundação da F1,
produziu 4 tipos de ervilhas, em proporção de 9:16 de sementes amarelas e lisas, e 3:16 de sementes amarelas e rugosas, e também de 3:16 de sementes verdes e lisas, e de 1:16 de sementes verdes e rugosas. É com base nesses dados e de outros experimentos que Mendel foi capaz de concluir a hipótese de que o par de alelos para a cor das sementes se separam independentemente do par de alelos que caracteriza a forma lisa ou rugosa. Então, assim foi postulada a segunda lei de Mendel, ou a lei da segregação independente, certo? A segunda lei de Mendel, ela é elucidada como os fatores para 2 ou mais características que segregam-se no híbrido, certo? Distribuindo de forma independente para os gametas, no quais se combinam ao acaso, Portanto, diante de seus estudos e descobertas, é possível entender a contribuição principal de Gregor Mendel, certo? Para a biologia moderna, a biotecnologia humana, animal e vegetal, em especial na área da genética. Vê só, onde é que vai entrar a biotecnologia nesse caso? A biotecnologia vai estar muito relacionado com a engenharia genética, que vai ser um conjunto de técnicas que vão alterar ou modificar os caracteres hereditários de uma espécie, procurando eliminar as malformações ou enfermidades de origem genética, ou mesmo efetuar alterações ou transformações com finalidade experimental, certo? Mudando as mesmas características ou até mesmo colocar as características inexistentes na espécie. Então, a engenharia genética, ela vai contribuir para desenvolver os organismos como características de interesses específicos, como, por exemplo, a cor, o tamanho, velocidade de crescimento, enfim, diversas outras características, certo? Então, inicialmente, a seleção de sementes para ser realizada era apenas por meios de técnicas convencionais, como o cruzamento de plantas, e com o passar dos anos, se descobriu de como as características são passadas de uma geração para outra, como eu citei, certo? Através dos trabalhos de Mendel. Que é aí que entra o papel principal da genética nesse processo. Então, os novos métodos utilizados permitiram que os genes fossem transferidos sem uma reprodução, sexual, certo? Então, a tecnologia, portanto, permitiu esse avanço que ficou conhecido como a engenharia genética. A modificação genética ou transgenia, como é conhecida na engenharia genética, é uma técnica de biotecnologia que começou a ser praticada a partir de 1973, certo? Na transgenia, as sequências do código genético, elas são removidas de um ou mais organismos e são inseridos em um outro organismo de espécie diferente. Então, a principal implicação da transgenia é a quebra da barreira sexual entre diferentes espécies, permitindo os cruzamentos que eram considerados impossíveis de ocorrerem de forma natural, como entre uma planta e um animal, uma bactéria ou vírus, certo? Então, a inserção desses genes exóticos em uma planta, por exemplo, pode resultar em efeitos imprevisíveis em seus processos bioquímicos e metabólicos, certo? A agricultura, ela é responsável por cerca de 71% do consumo da água de todo o planeta, certo?
Então, a adoção aí da biotecnologia no setor já está promovendo o uso mais eficiente desse recurso natural, certo? Então, o cultivo das plantas geneticamente modificadas, tolerantes a defensivos químicos, ele racionaliza a água usada para as pulverizações, certo? Então, o levantamento que foi feito pela Associação Brasileira de Sementes e Mudas e pela Série Ambiental revela que, entre os anos de 2010 e 2020, o uso dessas variedades vegetais geneticamente modificadas na agricultura brasileira poderá economizar cerca de 135 bilhões de litros de água. Outra consequência positiva e indireta da adoção dos transgênicos na agricultura é a redução da emissão do gás carbônico, certo? Do CO2 na atmosfera. Isso acontece porque, como as lavouras geneticamente modificadas têm um manejo mais fácil, há menos necessidade do uso das máquinas agrícolas, certo? Reduzindo aí o uso de combustível responsável pela liberação do CO2. Então, adicionalmente, há um benefício associado da preservação do solo, que é menos compactado por esse maquinário. As vantagens agronômicas que as sementes transgênicas oferecem resultam em menos perdas em razão de plantas invasoras, certo? O ataque de insetos. Isso significa um aumento da produtividade por área plantada. Então, em uma ótima análise, a biotecnologia aliada à engenharia genética reduz a pressão por novas áreas plantadas, preservando dessa maneira também as nossas florestas e vegetações nativas, certo? Que sequestram o carbono e mitigam os efeitos do aquecimento global. Então, estudar a genética, como se estudar a modificação do DNA, pode-se trazer benefícios, como eu já citei aqui, certo? Então, assim, por hoje é só. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Classroom. Caso escolherem o WhatsApp, é só solicitar ao representante que repasse meu número, certo? Então, até a próxima.